Meus amigos, no vídeo de ontem eu tangenciei as causas sociológicas da crise econômica. E por não ter aprofundado o tema, algumas coisas ficaram implícitas e posso eu ter cometido algumas injustiças por conta disso. Alguns leitores e ouvintes meus me escreveram a respeito da questão do não casamento e do envelhecimento populacional. Como entender esse fenômeno? Antes de tocar o cerne do assunto, eu quero lhes contar uma experiência pessoal. A minha mãe foi filha única de uma mulher que enviuvou aos 20 anos, a minha avó, e nunca mais casou. Eu sou, digamos assim, descendente de uma família muito reduzida pelo lado materno. A irmã da minha avó, que era a gêmea dela, ficou solteira a vida inteira e jamais teve filhos. Então eu quero sublinhar que quando eu me refiro ao problema dos homens e mulheres que envelhecem sem casar e sem ter filhos, obviamente que não estou me referindo a esses casos como o da minha mãe, que teve uma mãe que ficou solteira a vida inteira porque o marido faleceu, e minha avó que jamais casou. Cada um tem uma maneira de construir suas existências e sempre a cada geração uma parcela tem essa contingência de vida. E evidentemente quando eu digo do fenômeno do envelhecimento da Europa, eu não estou me referindo a esses casos episódicos que são a exceção à regra, em que a maioria casa e constrói família e descendência. O que aconteceu na Europa, e de resto no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, é que depois da Segunda Guerra Mundial houve uma pregação e uma militância hedonística como jamais houve. Inicialmente as pessoas até casavam, mas com alguns adventos tecnológicos, como o uso de pílulas, mas sobretudo com a propaganda desenfreada do hedonismo homossexual, o que nós vimos foi que a população alegremente recusou-se àquilo que era da obrigação divina, a construção de famílias para assegurar a descendência e manter a normalidade da vida. A parcela de velhos na população como um todo, ela tem que ser necessariamente proporcional para que os jovens pudessem carregá-la nas costas, como sempre foi. Quem sempre protegeu os velhos foram os membros jovens de sua própria família. O modelo social-democrata que está falido, eu sempre sublinho isso porque as pessoas não se dão conta do que está a acontecer, fez diferente. Os velhos ficaram sem descendentes e aí os jovens de outras famílias, que eles são desconhecidos, passaram a provê-los pela via dos impostos, criando-se uma tremenda injustiça geracional e uma tremenda injustiça distributiva. Aqueles velhos que passaram a vida inteira brincando de viver, no seu hedonismo conspícuo e refreado, mais das vezes regado a drogas. Não é acaso que a Europa é o grande mercado de drogas, junto com os Estados Unidos. Esse pessoal que fez do mundo um parque de diversões hedonísticas, esquecendo-se das obrigações, falando sem direitos, e no uso dessa falsa liberdade de dedicar a vida a esses prazeres, vamos dizer assim, falsificados, transformaram a Europa numa imensa Sodoma. A coisa se transformou num fenômeno sociológico artificial, produto da decadência moral e dos costumes.
Então eu estou sendo muito específico nesse ponto para separar o trigo do joio. Tem pessoas, a vida em todas as gerações, que por algum motivo não construíram família. A começar para quem se dedica à vida eclesiástica, à vida consagrada, que é a mais difícil das existências, né? Eu tenho um grande respeito pelo clero, sobretudo pelo clero católico, que é abstêmico dessas miudezas humanas. Mas eu preciso dizer desse outro fenômeno, que é a construção de uma enorme camada da população que dedicou sua vida ao vento. E agora, a sua velhice coincidiu com a quebra do modelo social-democrata. Esse é o trágico. Porque o Estado da Europa, não só lá, no Brasil também, nos Estados Unidos e em toda parte, terá que empobrecer. Esse Estado rico que tomou o dinheiro de todo mundo a vida inteira entrou em colapso, porque a troca foi prometer benesses para a população que ele não pode entregar mais. Então nós vamos ver, e vimos aí esse episódio da derrota de Obama na semana passada, nós vamos ver esse empobrecimento do Estado corresponder ao empobrecimento dos seus clientes. E os grandes clientes do Estado certamente são os clientes previdenciários. Quem confiou a sua velhice, a sua existência, o seu bem-estar ao monstro estatal vai pagar o preço. E é esse o ponto em que a sociologia encontra a economia. Nós vamos ter, portanto, um tempo de ajuste em que esse período inflacionário terá que ser, digamos assim, passar por um período de ajuste, de provação. E o significado específico disso é o seguinte: os aposentados da Europa vão empobrecer. E alguns deles, como é o caso da Grécia, poderão sequer ter provimentos para se manter. É trágico, mas é o real. Meus amigos, nós temos hoje que falar a verdade. O meu compromisso único, absolutamente único, nesse encontro que eu faço aqui com vocês frequentemente, é de contar o que eu vejo com a maior sinceridade e sem nenhum tipo de enfeite. Eu digo, o maior problema de fundo sociológico europeu é essa construção da Sodoma moderna, que redundou na transformação da pirâmide populacional invertida, em que há uma maioria de velhos ociosos, hedonísticos, que vivem parasitariamente da juventude que trabalha pouco, porque também a própria juventude europeia está corrompida pelo vírus da ociosidade. É isso que eu tinha que dizer para você. Provavelmente, eu posso estar enganado, mas provavelmente essa é a raiz mais profunda da crise econômica que nós estamos vendo acontecer.